Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Salvação, mérito ou favor não merecido? E está baseada na parábola que Jesus contou no capítulo 18 de Lucas, versículos 9 a 14. Leiamos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Essa questão da salvação, ela está sempre atual. Ela vem por causa das nossas qualificações. Deus é obrigado a nos aceitar e receber porque fizemos coisas boas, ou ela é um favor imerecido. De antemão, eu quero dizer para vocês que a minha resposta é que a salvação é um favor não merecido. Ela vem pela graça de Deus. Nós lemos na profecia de Isaías, capítulo 64, versículo 66, versículo 6, o seguinte: Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Então, o que Isaías 64, 6 quer dizer é que todas as vezes que nós comparecemos diante de Deus para apresentar as coisas boas que fizemos para Ele, Deus olha para as nossas mãos e só vê trapos imundos, coisas inúteis que não servem para nada. Nossa justiça diante de Deus não vale nada. E o apóstolo Paulo diz que é pela graça que nós somos salvos. Vamos ler aqui para ficar mais objetivo, não é? Diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Portanto, a salvação é pela graça. E esta história que Jesus contou foi justamente para mostrar isso. O início da narrativa, na verdade, é uma introdução feita pelo próprio evangelista Lucas. Diz assim: Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Então, nós temos 2 personagens nessa história: o fariseu e o cobrador de impostos. Então, vamos ver o
o que representa cada um desses personagens. O primeiro personagem, o fariseu, foi introduzido aqui nessa história para provar que Deus não salva, para ensinar, melhor dizendo, que Deus não salva ninguém com base em uma lista de virtudes. Jesus disse que o fariseu saiu do templo e foi para casa sem ser perdoado. Porque, na verdade, ele não queria ser perdoado. A sua oração era um monólogo, um discurso de autocongratulação. Ele estava parabenizando a si mesmo por ser justo, por jejuar 2 vezes por semana, por dar o dízimo de tudo quanto ele ganhava, por não ser desonesto, pecador, adúltero. Portanto, ele não estava esperando de Deus perdão nenhum, porque ele não achava que precisasse de perdão. Ele se achava justo. E ele, então, confiava em si mesmo, confiava na sua própria justiça. Para ele, isso não era uma questão de fé, era uma questão de mérito. A ideia que ele tinha de Deus é de um carimbador de documentos, um carimbador de passaporte, um carimbador de diploma. Então ele foi ali no templo para Deus dar um carimbo no passaporte dele para o céu. Ou poderíamos exemplificar de outra maneira, ele foi apresentar diante de Deus um diploma de mérito, de honra ao mérito, por tudo que ele havia feito e estava fazendo como religioso. E então era suficiente que Deus assinasse embaixo ali, dizendo: você realmente tem méritos, você merece. Mas o segundo personagem desta história que Jesus criou aqui, aliás, é uma história que podia muito bem ter acontecido, mas foi uma criação de Jesus. Esse segundo personagem, ele foi introduzido por Jesus para mostrar que Deus oferece de graça às pessoas aquilo que elas acham que merecem. O que eu acho que mereço, o que eu acho que eu preciso, Deus está me oferecendo de graça. Mas é preciso que eu faça como aquele homem cobrador de impostos, que eu humildemente reconheça o meu pecado, que eu humildemente confesse o meu pecado. Eu gosto de pensar assim que na história de Jesus só estavam aqueles 2 personagens, o fariseu e o publicano, e que ele estava dizendo: ó Senhor, aqui estamos nós 2, mas dos 2 eu aqui sou o pecador. Então, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. A misericórdia é que afasta a culpa. A misericórdia é que afasta a condenação. A misericórdia é que afasta a ira de Deus de nós. Ele foi ali, naquele templo, para buscar a misericórdia de Deus. E a sua única oração, humilde, simples, batia no peito, nem sequer levantava a sua cabeça para o céu e dizia: tem misericórdia de mim, que eu sou o pecador aqui. Provavelmente ele pensava: esse fariseu não, mas eu sou. E eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. E ele então estava buscando não a sua própria justiça, ele não confiava na sua própria justiça, mas ele estava buscando a justiça de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, muito importante isso: Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei.
como o fariseu pensava, né? Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Quer dizer, Deus não tem prediletos, Deus não tem preferido, Ele não faz acepção de pessoas. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. A justiça que vem de Deus, o mesmo apóstolo diz no capítulo 1, começa na fé e termina na fé. A justiça que vem de Deus, ela é uma oferta de graça pela fé em Jesus Cristo. Eu gosto de pensar também que o cobrador de impostos, ele começou a sua oração, ele fez a sua oração igual a do rei Davi, que tinha cometido um pecado grave diante de Deus. Então ele vai no versículo 1 do capítulo 51 e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E Jesus diz que o cobrador de impostos saiu do templo, foi para casa justificado, perdoado. Ele recebeu no seu coração a certeza de que Deus havia tido misericórdia dele. E então ele podia orar como Davi, no mesmo Salmo 51, versículo 17, que diz assim: o sacrifício que desejas é um coração humilde e arrependido. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O sacrifício que desejas é um coração quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Jesus diz aqui no final da parábola: aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo também fez uma lista de virtudes? Mas não para se exaltar diante de Deus. Pelo contrário, ele considerava essa lista de virtudes como menos do que lixo. É o que nós lemos aqui no capítulo 3 da carta aos Filipenses, que ele diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Considere a sua justiça como trapo de imundícia, coisa inútil, para nada presta. E então vá com o coração cheio da graça de Cristo, porque você aceitou Jesus e o seu perdão. Que Deus abençoe.